Me chamo Kleber e vou apresentar o nosso grupo da cadeira Religiões Comparadas do Seminário Anglicano Teológico e vamos falar a respeito da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou Mormonismo. E nesse grupo, além de mim, também está Emília Lucena, Larissa Veríssimo, Marcelo Coelho, Iole Vinagre, Lavínia Sampaio e Elianderson Santana. A igreja foi fundada no ano de 1830 em Nova York por Joseph Smith. Tudo se inicia em um rumo de confusões em seu pensamento com o avivamento religioso que estava acontecendo naquela época em Nova York, em meado de 1820, onde ele morava. Então Joseph, com 14 anos, foi orar em um bosque e relata que Deus e Jesus Cristo apareceram para ele. E segundo Joseph Smith, ambos os personagens que apareceram para ele chamaram Joseph Smith para mudar a igreja e retirar a perspectiva de denominação, a perspectiva religiosa que pairava naquela época. E começaram com 5 membros de Joseph Smith em suas reuniões, e com o forte apelo missionário que a igreja propagava, hoje passa de mais de 15 milhões de fiéis ao redor do mundo. Joseph Smith também tinha um forte apelo à oposição política, porém ele foi interrompido com sua morte precoce. Ele e seu irmão foram assassinados a tiro. A visão sobre Deus. Bom, a visão que o mormonismo tem de Deus é que ele é um Deus criador, o criador da terra e o criador da humanidade. Que ele é um pai que nos conhece e nos ama, que é paciente, misericordioso, bondoso, que ele mora no céu e que nós podemos o sentir, o ver, o perceber no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós podemos nos conectar a ele, podemos conversar com ele através de orações. Acreditam que Deus se revelou, que Deus revela e que Deus ainda vai se revelar, ainda tem coisas para revelar para nós. Bom, eles acreditam que Deus não era Deus, na verdade foi um homem que ascendeu à divindade. Então eles acreditam que um homem pode se tornar Deus. Há algumas vertentes que ainda dizem que Adão e Deus são a mesma pessoa. Ou seja, que Adão na verdade era Deus e que junto com ele trouxe uma de suas mulheres, Eva, para a terra no princípio. A visão que os mormons têm sobre Jesus é que Jesus ele seria o filho imortal de Deus. Ele foi nascido e gerado por Deus, assim como Lúcifer. Tanto que eles acreditavam na teoria que Jesus e Lúcifer seriam irmãos. Jesus ele era o exemplo perfeito a seguir e quando ele ressuscitou, ele não foi para os céus, ele foi para outro lugar pregar para outro povo. Eles acreditam que o Espírito Santo é o intermédio para Deus agir aqui na Terra. Eles também não acreditam na Trindade. Eles acreditam que Deus é um Deus, Jesus é um Deus e o Espírito Santo é outro Deus. Olá, meu nome é Elianderson e eu vou dar continuidade no assunto. Vou falar um pouco com vocês sobre a salvação e a morte em que os mormons acreditam. A salvação entre mormons se dá por meio do batismo. Na hora do julgamento final, Jesus voltará para a terra e decidirá que irá para o paraíso. Os escolhidos serão os batizados e aqueles que seguirem fielmente a sua doutrina. E é impossível falarmos de salvação e não falarmos sobre o plano de salvação. E o plano de salvação, segundo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é um plano que Deus criou para salvar, resgatar e exaltar a humanidade. Os elementos deste plano são traçados a partir de várias fontes bíblicas, incluindo a Bíblia, o Livro de Mórmon, Doutrinas e Convênios e a Pérola de Grande Valor. O que é essa Pérola de Grande Valor? São uma coletânea de livros com ensinamentos de fé e doutrina e inúmeras declarações feitas pela cúpula da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E para muitas pessoas, a vida aqui na Terra é um estado probatório, no qual os homens e as mulheres são provados e testados. Eles têm que passar por várias coisas aqui na Terra, porque no céu não tem outra maneira deles passarem por isso. Eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre a morte e o que eles acreditam sobre a morte. A morte espiritual resulta da tomada de decisões pecaminosas entre o bem e o mal. Se não fosse a expiação de Jesus Cristo, a morte física e a morte espiritual impediriam os filhos de Deus de voltarem a Ele com o corpo físico. E no livro de Alma,
que faz parte do livro dos Mormons, fala assim: a morte é um ponto vital do plano. Sem a morte não há necessidade de um redentor. Alma, um profeta do livro de Mormon, explicou a seu filho que deve haver um espaço entre a hora da morte e a hora da ressurreição. O cânone protestante e as demais escrituras. Os Mormons creem que a Bíblia ela não é suficiente, ela é incompleta diante das verdades que precisam ser reveladas. Existem, além da Bíblia, que eles usam como referência, o livro de Mormons, como também a Pérola de Grande Valor, que contém convênios e doutrinas. O livro de Mormons, ele é a respeito de ser um guia de como viver aqui na Terra de forma plena, com uma paz interior e de uma felicidade absoluta. E também, se você acessar qualquer plataforma desses religiosos, eles oferecem esse material de forma gratuita. Eles pedem o seu cadastro, o seu endereço, para que envie de forma gratuita o livro de Mormons. Já a Pérola de Grande Valor, ela contém informações que, segundo eles, foram perdidas na Bíblia. Percepções, doutrinas, nos quais eles acreditam que foi se passando o tempo e as pessoas não foram competentes o suficiente para traduzi-las. Logo, apesar dos Mormons enxergarem a Bíblia como um livro de sabedoria, de instrução da parte de Deus, eles não creem que ela é absoluta e completa. Ela é simplesmente cheia de falhas, nos quais Joseph conseguiu solucionar com as escrituras acrescentadas. Quanto à quantidade de adeptos ao mormonismo, atualmente, a religião conta com mais de 16 milhões de fiéis que estão espalhados por mais de 30 mil congregações em 160 países e territórios por todo o mundo. A maioria dos mormons se encontra nos Estados Unidos, que tem por volta de 6,4 milhões de adeptos, seguido pelo México e pelo Brasil, que tem 1,34 milhão e 1,28 milhão de adeptos, respectivamente. Falando um pouco sobre as características e as curiosidades do mormonismo. No mormonismo é dado muita importância à família, por isso os seus adeptos eles são incentivados a ter muitos filhos. Além disso, eles são proibidos de ingerir álcool, drogas e cafeína, incluindo chá preto e Coca-Cola. Para os mormons, eles priorizam uma ingestão de alimentos de origem vegetal, mas moderadamente. Eles também consumem carne. Continuando a fala de Oli, algumas curiosidades sobre o mormonismo. Uma das coisas é que ela é uma religião missionária. Jovens são enviados para um centro de treinamento, são treinados sobre os idiomas, sobre estratégias, e aos 19 anos eles são enviados para cumprirem as suas missões. Outra coisa é que o líder daquela região, o líder daquela congregação, o líder daquelas pessoas, ele é chamado de bispo. Então eles têm um bispo ali como líder. Outra curiosidade é que, gente, segundo Joseph Smith, ele tinha tido uma revelação e a poligamia ela era permitida no meio deles. Então podia-se ter várias mulheres. Uma prova disso é que ele tinha várias mulheres. Ele tinha mais de 30 mulheres, segundo relatos, segundo estudos. Joseph Smith, ele tinha mais de 30 mulheres. Então era uma prática bem comum. Porém, a partir de 1890, segundo eles, houve uma nova revelação e essa prática foi extinta do meio deles, certo? E uma última para a gente finalizar é acerca do batismo. Eles batizam as pessoas após a morte. Eles entendem que aquela vida depois de morta ela tem o direito de rejeitar ou de aceitar o batismo. Mas eles praticam aquilo ali e é chamado de batismo vicário ou por procuração, tá certo? Essas foram algumas curiosidades do mormonismo.